Olá, bem-vindos a mais um episódio da Esquina Criativa. Estamos com o Mauro Passos, é músico, mas também um criador de instrumentos. Já toca mais de 35 instrumentos musicais, não é? Exatamente. Uh, São 35 instrumentos e tenho ideia em continuar Continuar a a aprender. alargar o leque. E como é que começou a sua entrada no mundo da música e também na trabalhar, porque agora constrói instrumentos, mas também trabalhou madeira juntamente com o seu pai que era entalhador, não é? Uhum. É assim, eu comecei na música, tinha 14 anos, ou estava quase a fazer 14 anos. Uh, Foi aquelas situações da gente andar no liceu e ver sempre um amigo com uma viola e cria sempre animação quando a malta se junta. E aquilo despertou o interesse. E eu gostava de fazer isto também, gostava de pegar numa guitarra e conseguir dar uns toques. E começou assim. E quando dei fé já estava a formar a minha primeira banda e já estava a fazer concertos. Mas tudo começou por uma brincadeira de liceu. Não é? Começou a ganhar gosto à música, não é? E essa vontade Exatamente. cresceu de continuar a aprender a tocar novos instrumentos. É assim, eu passei quase 15 anos a tocar só guitarra clássica, que foi a minha formação base. Eu andei no conservatório a estudar guitarra clássica, foi o instrumento que eu aprofundei mais. E tocava guitarra elétrica, porque fazia parte de uma banda de rock e era basicamente os dois instrumentos que eu toquei mais tempo. Uh, Depois comecei a ganhar interesse pela guitarra portuguesa e o cavaquinho, que veio logo de seguida. Foram os dois instrumentos que eu comecei a aprofundar mais e a trazer também para o meu trabalho a solo. E acho que para aí em 2010, 2011 é que comecei a pegar noutros instrumentos para além disso e fui alargando o leque. E desde então também começou a criar os seus próprios instrumentos. Como é que foi este processo? Sentiu uma necessidade e lembrou-se que era preciso. Posso juntar estas duas coisas? Ou é preciso fazer isto e vou criar um instrumento novo? Foi isso? Olha, isto foi uma situação de necessidade. Eu tinha composto músicas que gravei uma guitarra elétrica e em algumas partes metia um instrumento acústico, ou o cavaquinho ou o bandolim. E fazer depois ao vivo, fazer a troca de um instrumento para o outro, o espaço era curtíssimo, não dava tempo de pousar um, pegar no outro, então eu precisava de os ter à mão, precisava de os ter comigo. Havia a possibilidade de ter um num suporte e ter o outro ao ombro, não é? Mas ficas preso a um espaço, tendo um instrumento no suporte. E eu queria estar livre, eu queria andar no palco e por isso é que a gente gosta de tocar sem cabo, para poder estar à vontade no palco. E então pensei, isto era interessante, era ter um instrumento que juntasse os dois e que me permitisse ter ali tudo à mão, não é? E na altura contactei alguns construtores, todos acharam a proposta engraçada, mas não acharam muito fiável a construção do instrumento, porque alguns diziam, opá, isso nem vai ficar um instrumento, nem vai ficar outro. E eu um dia, em conversa com o meu pai, comentei isso e o meu pai nestas coisas foi sempre muito engraçado, que sempre que lhe proponho alguma coisa, a resposta dele é, isso faz-se. E de E facto fez. fez. Desde então, Uh, quantos instrumentos é que criou? uh, com o meu pai criei três e agora criei a sanfona. Aproveitei o início da pandemia e o facto de estar isolado em Claro, estar casa em há algum casa. tempo para me entreter um bocado. E pode-nos falar um bocado deste instrumento, Da da sanfona. sanfona? A sanfona é um instrumento de origem medieval. Uh, Isto há relatos de que o instrumento era tocado basicamente nas cortes, era um instrumento de elite na altura. No entanto, com o passar do tempo, foi perdendo popularidade com o aparecimento dos violinos e aqueles instrumentos que hoje são mais populares.
Então começou a deixar de ser tão visto na classe alta, não é? E passou para as ruas. Passou para ser tocado por mendigo e quase desapareceu até alguns construtores, principalmente na zona da Galiza e norte da Europa. Porque o norte da Europa é um instrumento que vingou bastante e que está em grande crescimento. Mas basicamente foram esses construtores que tentaram trazer outra vez ao de cima o instrumento. E hoje já é um instrumento que está com bastante popularidade a nível de bandas de folk, principalmente. Já se vai vendo no rock e no metal também. Quem conhecer a Lovetti já consegue ver lá uma sanfona lá no meio a descabilhar, como eu costumo dizer. E é um instrumento muito complexo. É um instrumento complexo e a nível visual é assim aparatoso. Porque isto é um instrumento que tem uma roda que vai funcionar como o arco no violino, que vai fazer fricção sobre as cordas e vai produzir o som. Mas depois tem uma série de cordas ali todas misturadas que provocam todo o som e aquela envolvência toda da sanfona. Porque tu tens aqui cordas melódicas, onde tu vais tocar a melodia que queres fazer, não é? Tens os bordões que te vão criar uma nota de fundo, quase como na gaita de foles e há outros instrumentos do género, que é aquela nota pedal que fica sempre lá. E depois tens as cordas rítmicas que te permitem criar um efeito percussivo à música. A minha, neste caso, tem umas cordas simpáticas sobre o tampo, que são as únicas cordas que não estão em contacto com a roda. Elas vibram por simpatia das outras. Certo. E criam uma espécie de reverb natural, não é? Elas vão vibrando e cria aquela harmonia, aquela vibração das cordas. Então isto foi um projeto de pandemia, exigiu muito esforço. Sabes estimar assim quanto tempo é que demorou a construir? Assim, eu ao certo não sei muito bem, mas sei que ultrapassei as 500 horas de trabalho. Estamos a falar de pegar um instrumento do zero. Eu conheço a sanfona já há algum tempo, mas nunca tinha tido contacto com uma de perto. Eu nunca tinha pegado numa, nem ver assim muito de perto para saber exatamente como o instrumento era feito. Então tive de fazer um trabalho de pesquisa enorme e começar a construir um instrumento quase por tentativa e erro, não é? Porque há muitas pecinhas ali no meio que eu nunca consegui ver muito bem como é que elas eram feitas. Então fui vendo mais ou menos, construí a peça e depois ia experimentando. E não, assim não resulta. Tenho que ver melhor o que é que se passa aqui. Aos poucos fui descobrindo o que é que realmente faltava fazer até conseguir chegar ao instrumento que está hoje. Depois também teve de aprender a tocar. Depois tive que aprender a tocá-lo. Esse é outro senão, porque quando a gente se dedica a fazer um instrumento que já tem conhecimento e principalmente sabendo tocar, vai facilitar muito. Estamos a falar de instrumentos acústicos, não é? E claro, todo o processo de construção vai afetar na acústica do instrumento. Desde a escolha das madeiras à forma como são coladas e como são montadas. E o facto de não saber tocar o instrumento até à altura da construção, claro, também me dificultou um bocado. Mas agora já domina a sanfona? Agora, não posso dizer que domino, mas agora já sei tocar a sanfona, já vou conseguir tirar partido. Há um caminho muito longo a percorrer, como qualquer instrumento, para ser bem tocado, exige claro, muita hora prática, de dedicação. Qual é que foi o instrumento mais difícil de aprender para si? Mais difícil? Olha, eu posso dizer que o mais difícil, quer dizer, o mais difícil de aprender e que até hoje ainda não posso dizer que sei tocá-lo, foi o violino. O violino foi o único instrumento até hoje que eu peguei com a mesma vontade que peguei nos outros e ainda hoje olho para ele assim de lado, tipo, ainda não consigo tocar como deve ser. Mas tirando o violino, todos os outros instrumentos não te sei dizer qual o mais difícil, porque é como eu te digo, qualquer instrumento é difícil
para ser bem tocado. É fácil pegar um instrumento e em pouco tempo fazer uns acordes ou algo do género, mas para ser bem tocado, todos eles são difíceis. Claro. E no último ano construiu a sanfona, mas também deixou de ter público deixou de ter público, deixou de poder atuar. Como é que foi este último ano? Teve algum desenvolvimento, não é? Mas de certa forma também teve um pouco parado a nível musical. Estive parado a nível de concertos, estive mais centrado no trabalho de estúdio. Eu tenho o meu home studio, onde eu trabalho quase tudo que faço, desde da gravação à mistura, à masterização, e centrei muito mais nessa parte, embora por causa da pandemia, como é lógico, também não consegui juntar-me tanto com os meus músicos, também me atrasou a gravação. Claro. Embora me dedicasse mais ao trabalho de estúdio, também me atrasou um bocado. Estou a gravar este álbum, já está quase a fazer 2 anos e ainda não está pronto para bicar para fora. Quando é que espera publicá-lo? Se não houver mais atrasos, eu acho que até ao final deste ano que deve estar, mas vamos ver. E o que é que nos pode falar desta nova obra sua? É uma obra que vai de encontro a 2009. Eu passei alguns anos mais dedicado aos instrumentos acústicos e a fazer concertos mais no formato one-man band, e este álbum está um bocadinho mais elétrico, já vai buscar um bocadinho a roupagem daquilo que eu estava a fazer em 2009, que mistura os instrumentos acústicos com elétricos, como é lógico, mas está um bocadinho mais pesado, está mais rock. É assim que se define enquanto artista? Se calhar andou à procura e agora voltou um bocado às origens? É assim, eu acho que vou continuar sempre à procura. Eu não me sinto satisfeito agarrado a um estilo. Eu não posso dizer que sou um músico de rock ou sou um músico de folk. Eu sou um músico e gosto de tocar montes de estilos. E tento colher um bocadinho dos vários estilos que vou ouvindo e tento juntar tudo, não é? nas minhas obras, nas minhas composições, para tirar partido disso. E ter no fundo acaba por te dar uma identidade diferente, não é? Claro. É um bocado esse o meu objetivo. Também o facto de aprender vários instrumentos consegue ajudá-lo a evoluir sempre, não é? Se calhar depois acaba por integrar esses novos instrumentos. Isso é se calhar a grande influência para compor músicas do género que faço e para poder ir beber a tantos estilos. Isso ajuda. E para o futuro, qual é o seu desejo a nível musical? Para o futuro, olha, é continuar a aparecer em público, a tocar para o meu público, fazer trabalhos novos e aprender novos instrumentos. E agora tenho um novo projeto em mãos, que é o meu ateliê de construção, que quero dar seguimento, quero continuar a construir instrumentos não só para mim, mas para o público em geral. Certo, considera que há ali um mercado que pode ser explorado? Sim, principalmente a nível da sanfona, que não pretendo construir só sanfonas, mas se calhar é o instrumento que eu me vou centrar mais. E é um instrumento que me parece ter bastante mercado, porque embora já existam muitos construtores a nível mundial, os muitos que existem são pouquíssimos comparando com a população que pretende tocar o instrumento. Só para teres uma ideia, há construtores no norte da Europa que estão com listas de espera de 5 anos para entregar instrumentos. Por isso já dá para ter uma ideia de que sim, que existe mercado. Está visto que faz sentido mesmo. Olha, Mauro, muito obrigado por estar aqui connosco e desejo-lhe boa sorte para o seu ateliê e também para a música, que um bom regresso aos palcos, que já é bem necessário, não é? Muitas saudades, certamente. Obrigado. Agradeço o convite e felicidades para vocês também. Muito obrigado. Obrigado também por acompanharem mais este episódio da Esquina Criativa. Para a semana estamos de volta com mais um convidado.